na sala Angra dos Reis, que é esta, e a sala Paraty, que é no primeiro andar. Na sala Paraty começa... Com imensa honra, eu gostaria de chamar o professor Fernando Reis, que é livre docente da Universidade de São Paulo, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Laboratório de Reprodução Humana, professor Haroldo Camargos, do Hospital da Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, e pesquisador 1A do CNPq. Bom dia, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado, em nome da SBE, a todos que compareceram e prestigiaram esse evento. E agradeço também ao professor Crispe e à comissão científica pela oportunidade de discutir esses dados com vocês. Eu acredito que vocês que se interessaram por esse título, Novos Marcadores para o Diagnóstico da Endometriose, devem estar curiosos de levar alguma nova lição para casa, ou seja, de aprender alguma coisa prática que possa ser útil para se esclarecer melhor, de forma menos invasiva, o diagnóstico dos pacientes com provável endometriose a partir do quadro de sintomas. Nesse ponto, eu sinto decepcioná-los. Então, ao invés de começar desfilando inúmeros dados científicos para concluir que nós não temos nada de útil para aprender, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar com uma abordagem prática e vou terminar com as perspectivas científicas. Então, o meu disclosure, né, eu tenho um vínculo permanente com o FMG, sou membro da diretoria da SBE, de comitês, recebo financiamentos do CNPq e da FAPEMIG, e não tenho nenhum vínculo com a indústria farmacêutica. Esse documento é o Consenso de Montpellier, é um artigo publicado esse ano, resultado de um enorme esforço de quase 2 anos, de praticamente todas as sociedades científicas internacionais que se interessam pela endometriose, mais associações de pacientes, representadas por delegados, que trabalharam intensamente para se produzir um documento referente a vários aspectos do diagnóstico, e principalmente do tratamento e da conduta global frente à endometriose. Esse documento, baseado em evidências, muito claro, vocês têm inclusive uma tabela com um resumo das recomendações traduzida na nossa revista, que vocês receberam na pasta. E em relação ao diagnóstico não invasivo da endometriose, esse trabalho é realmente lacônico. Ele diz o seguinte: é necessário focalizar e incrementar a pesquisa sobre marcadores séricos. Muito foi feito, mas eles podem até ajudar no diagnóstico, porém, tem baixa sensibilidade e especificidade. Os trabalhos, em geral, foram feitos em pequenas casuísticas e, muitas vezes, não houve uma validação adequada após os trabalhos de prospecção dos novos marcadores. Esta é uma revisão sistemática que saiu em 2010, ainda é muito válida, numa revista importante, e ela abordou praticamente todos os trabalhos sobre marcadores não invasivos bioquímicos de endometriose publicados até o ano de 2010. Foi uma revisão muito criteriosa, extremamente minuciosa, eu recomendo a leitura para quem se interessa por esse assunto. E o resultado dessa revisão sistemática foi o seguinte: foram aplicados esses 11 critérios que dizem respeito à qualidade metodológica de estudos sobre teste diagnóstico. E eles foram aplicados a todos os trabalhos rastreados pela revisão. Então vejam que para um estudo ter boa qualidade, para demonstrar que um teste diagnóstico é válido, especialmente nesse caso, uma tabela criada especificamente para endometriose, é preciso verificar se os pacientes e os controles foram recrutados entre mulheres com sintomas de endometriose. Se houve critérios de seleção rigorosos para definir quem é caso e quem é controle. Se houve um tempo entre o diagnóstico e a aplicação do teste que não foi longo demais a ponto de mudar o estado do diagnóstico. Se houve controles definidos adequadamente, por exemplo, por um critério cirúrgico, os métodos foram bem explicados, os dados foram bem interpretados, etc, etc, etc. Foram encontrados 161 estudos que mereceram constar dessa revisão sistemática. Não foi feita a meta-análise, porque nesse tipo de caso é impossível qualquer tipo de meta-análise.
E o curioso é que nenhum dos 161 estudos preencheu todos os critérios de qualidade. Provavelmente porque, até esse momento, ninguém sabia que precisava cumprir esse checklist. Por exemplo, tem 2 estudos desses 161 que eu participei, que a gente preenche os critérios, alguns, por exemplo, os critérios 5 e 6, mas não escreve no trabalho. Então, acho que a partir de agora, quem for produzir trabalho de diagnóstico de endometriose deverá prestar atenção para cumprir todos esses itens. Mas o importante é o seguinte, a principal falha foi na seleção e classificação de casos. Ou seja, endometriose é tão complexo que qualquer estudo diagnóstico, você precisa definir muito bem de que você está falando. Você está falando de possível endometriose, está falando de confirmação cirúrgica, está falando de confirmação histológica, está falando de qual estágio, está falando de qual gravidade, de qual padrão sintomático. Isso ainda é carente. E o diagrama dessa revisão é este. Vejam todas as substâncias que foram testadas até hoje como possíveis marcadores séricos de endometriose. É realmente de enlouquecer. E isso significa uma rede que os autores brilhantemente organizaram do ponto de vista funcional. Eles agruparam essas substâncias conforme a que categoria fisiológica e farmacológica elas pertencem. E o resultado é que endometriose pode envolver de tudo. Pode envolver imunologia, neuroendocrinologia, fatores de crescimento locais, fatores tumorais, fatores relacionados à divisão celular, à sobrevivência celular, à reação tecidual. Ou seja, é uma doença tão abrangente que foi feita uma busca ativa sobre possíveis marcadores em praticamente todas as categorias funcionais de moléculas regulatórias, endócrinas e parácrinas. E o resultado, a conclusão prática dessa revisão sistemática é que os marcadores biológicos periféricos, os marcadores no sangue para endometriose, eles podem ser úteis, podem vir a ser úteis, podem ajudar em algum aspecto, porém, é necessária mais pesquisa antes que eles sejam utilizados na prática clínica. E isso inclui o velho CA-125, que efetivamente, num screening mais aprofundado, tem pouquíssima validade, tem indicações muito restritas para ajudar no diagnóstico da endometriose, deve ser usado com muita parcimônia e decididamente não é um teste de screening, não é um teste de rastreamento, não permite que você aplique em todo mundo para indicar a presença de endometriose. Então, como se faz nos filmes italianos, né? Fine primo tempo, ou seja, pausa para a segunda parte da apresentação. Em termos de perspectivas de pesquisa, o que nós estamos tentando enxergar? A endometriose é uma doença que coloca inúmeras dificuldades para se desenvolver o diagnóstico. E essas dificuldades decorrem da sua própria natureza, complexa, multifacetada. Você tenta enxergar uma coisa de muito longe e enxerga tudo meio borrado às vezes. Você não consegue definir com precisão. É como se você estivesse usando um telescópio simples, amador, para poder prospectar uma galáxia. E entre as dificuldades e os desafios para poder se desenvolver um diagnóstico não invasivo, eu cito, por exemplo, o fato de que nós temos frequentemente lesões pequenas que não são capazes de lançar na circulação quantidades de biomarcador comparáveis, por exemplo, às de uma massa tumoral. Nós temos mecanismos envolvidos, muitas vezes inespecíficos, como mecanismos de resposta inflamatória, por exemplo. Um dos marcadores que mostrou a elevação mais frequente na endometriose até hoje foi a interleucina 6. A interleucina 6 aumenta com um monte de outras coisas. O próprio CA-125 é um exemplo da inespecificidade de muitos marcadores, por causa dos mecanismos, que são mecanismos abrangentes, mecanismos que não são exclusivos da doença. Outra questão crítica, a aparência. Você sabe, a aparência laparoscópica pode confundir. E o mais incrível, talvez a endometriose seja um dos pouquíssimos exemplos que nós temos em medicina em que a histologia pode falhar. Quer dizer, eu posso ter falsos negativos na histologia. Eu faço uma biópsia que não contém material suficiente para diagnóstico histológico e, no entanto, a doença existe. Como se não bastasse, nós temos um dilema pela frente a partir da ideia de fazer novas pesquisas para descobrir um marcador para endometriose. E esse dilema é como nós vamos usar esse marcador se ele existir. Esse artigo muito provocativo do grupo de Milão, Edgardo Somigliana,
Paulo Vercellini, eles são muito inteligentes, brilhantes nessas reflexões, nesses insights sobre endometriose. E esse artigo de opinião na Human Reproduction, eles colocaram o título, o GO ou GO contra? O diagnóstico invasivo vai nos ajudar, vai ser o que nós mais queremos para poder tratar melhor essa doença, ou pode gerar algum efeito colateral indesejável? E qual seria esse GO contra? Seria se um eventual marcador sérico fosse usado para rastreamento. Isso não pode ser uma proposta razoável. Por quê? Por várias razões. E eles listam nessa tabela os requisitos para que se use um teste como teste de screening, como teste de rastreamento. A endometriose preenche um critério, que é uma doença relativamente comum, prevalente. Mas vários outros ela não preenche. Portanto, a conclusão dos autores nesse artigo, que eu concordo, é que o uso do teste não invasivo para rastreamento de endometriose não se justifica. Se nós tivermos um bom marcador sérico, ele deverá ser usado para confirmação diagnóstica em caso de pacientes sintomáticas. Por exemplo, com dor pélvica crônica, ou com uma dor pélvica, como uma dismenorreia que não melhorou com tratamento convencional, com anti-inflamatórios ou anticoncepcionais, e pacientes inférteis, infertilidade sem causa aparente, ou seja, pacientes sintomáticas em que você quer um marcador sérico para fazer o diagnóstico, especialmente para o diagnóstico diferencial. Essa é a situação racional, a situação de aplicar Digamos que nós tenhamos um marcador sérico perfeito daqui a alguns anos. Ele não deve ser usado indiscriminadamente na população como um teste de screening, justamente porque isso não traria mais benefício do que dano, ao contrário. Então, quando houver um bom marcador, ele deverá servir para o diagnóstico e segmento de pessoas sintomáticas. O que está na fronteira do conhecimento? O que você tem pesquisado atualmente sobre possíveis marcadores diagnósticos de endometriose? Bom, um dos avanços, uma das estratégias mais defendidas no momento é a criação de painéis para melhorar a sensibilidade. O que são painéis? Em vez de você dosar uma molécula, um hormônio, um fator, uma coisa qualquer, você fazia um pacote, dosar 4, 5, 6, que combinados aumentem a sensibilidade. Porque qual que é o princípio? O princípio é que se em determinada pessoa um marcador não está elevado, mas ela tem a doença, talvez o outro marcador esteja. Se você dosa os 5, algum deles vai estar elevado. É lógico que isso cria também a dificuldade de falsos positivos, mas para evitar falsos positivos, esses marcadores têm que ser interpretados de uma forma muito rigorosa, zelando pela especificidade. Então essa é uma estratégia que já está começando, alguns grupos já têm trabalhado nisso, eu vou mostrar um resultado de um desses grupos, é um resultado relativamente difícil de transpor para a prática clínica, porém, ele dá um sinal de que talvez se chegue a biomarcadores combinados. Hoje já existe, por exemplo, painéis de biomarcadores em outras doenças, e até mesmo na obstetrícia, para poder fazer a detecção pré-natal, por exemplo, de cromossomopatias. Então, esse tipo de estratégia, usando inclusive ferramentas estatísticas, já existe em alguns casos na prática, e é uma possibilidade futura para a endometriose. O painel, em vez de um marcador isolado. É preciso realmente, nesse processo de desenvolvimento, ter critérios mais rigorosos de especificidade, ou seja, na seleção dos pacientes, ter certeza que você não vai gerar um viés por falsos positivos, e também, ao escolher qual é o ponto de corte do marcador, para você dizer isso aqui é positivo, tem que realmente ser um marcador que dá mais de 95% negativo em quem não tem a doença. Do contrário, ele vai gerar uma profusão de falsos positivos que não dá para lidar com ele. É preciso, como mais uma estratégia de avanço, trabalhar não em estudos como a maior parte desses 160, que pegou o seguinte, pessoas com endometriose, com certeza, e pessoas sadias. Porque o que nós aprendemos depois de anos e anos pesquisando o diagnóstico de endometriose, é que se você simplesmente acha uma substância que está aumentada na endometriose e que está normal nas pessoas sadias, ela pode te confundir. Uma vez que você não usa testes desse tipo para rastrear pessoas sadias, você usa testes para pessoas com sintomas. Então, nós queremos uma coisa que eu possa pedir o exame para a mulher que está com dor e saber se essa dor é endometriose ou é outra coisa. E eu preciso sair desse momento que nós estamos de dizer, assim, em geral, a substância está aumentada na endometriose, e passar para um outro momento que eu digo o seguinte, se o exame der maior do que tanto, tem alta probabilidade de ser endometriose e não outra causa de dor. Se o exame der mais baixo do que tanto, ou vice-versa, tem maior probabilidade de que não seja endometriose.
Então, as pesquisas devem, daqui para frente, focar mais nisso, em coortes de mulheres sintomáticas, às quais nós aplicaríamos o teste diagnóstico de verdade. E fazer a avaliação estatística do ponto de vista do clínico. Qual que é o ponto de vista do clínico? Eu tenho uma paciente, eu faço um exame, eu quero saber qual é a confiabilidade desse exame para dizer se tem ou não tem endometriose. E isso, então, é a tendência das novas pesquisas. Ainda não temos resultados encorajadores, mas vai se caminhar para isso. E, claro, precisamos de estudos multicêntricos bem desenhados, porque dificilmente uma perspectiva dessa será conseguida num único centro, a não ser que seja um mega centro de referência. E mesmo assim é interessante ver se o teste se aplica em mais de uma situação. Então, eu selecionei algumas ideias e algumas perspectivas também de inovação da agora para frente, que eu chamei aqui de novas plataformas de diagnóstico, porque isso é um outro caminho também para a gente conseguir bons resultados no futuro. Além de trabalhar os novos marcadores com uma perspectiva mais prática, mais prospectiva e multicêntrica, existem grupos de pesquisa, diversos grupos de pesquisa, buscando biomarcadores com estratégias, vamos dizer, menos convencionais. Então, por exemplo, existe a ideia de que o endométrio eutópico possa ter alguma sinalização de que pertence a uma mulher com endometriose, porque muitas mulheres com endometriose têm alterações praticamente submicroscópicas, alterações moleculares, alterações que não são visíveis na biópsia e na análise histológica convencional no seu endométrio uterino. Então, a proposta desses estudos é verificar se uma biópsia de endométrio com pipele, uma biópsia ambulatorial, poderia revelar alguma coisa no próprio endométrio característico da mulher que tem endometriose. Outra ideia que é objeto de alguns projetos de pesquisa, ainda não tem nada publicado que eu tenha conhecimento, é o sangue menstrual, a coleta do sangue menstrual e a análise de células. Eu tenho conhecimento de alguns projetos de pesquisa, inclusive no Brasil, relacionados com essa estratégia. A citologia cervical é uma coisa muito engenhosa, a pesquisa de produtos moleculares sugestivos de endometriose. É um trabalho bem mais laborioso, eu tenho conhecimento de projetos de pesquisa, ainda não, inclusive de projetos de pesquisa de alto nível feitos por pesquisadores brasileiros. Já vi um abstract no Congresso Mundial em Montpellier, ainda não tenho conhecimento de artigos completos sobre isso, é um processo que está em desenvolvimento. Outras estratégias que está se pensando, como, por exemplo, a imagem molecular, já que a imagem é hoje talvez o método... hoje não, a imagem é certamente o método não invasivo de eleição para a endometriose. Hoje a imagem ajuda muito no diagnóstico da endometriose. Mas é uma imagem de ultrassom e ressonância magnética que exige que haja focos de um certo tamanho para poder constituir essa imagem, para poder ser uma lesão detectável. Quando se pensa em imagem molecular, se pensa na ideia de suplantar essa barreira da dimensão e, portanto, identificar focos de dimensões mínimas e que, eventualmente, não seriam localizados pela imagem que se usa atualmente, pelos métodos atuais. Então, existe uma possibilidade de que haja projetos de desenvolvimento nesse sentido. E o outro eu vou deixar de surpresa para o final. Então, vejam em termos de painéis de biomarcadores. Esse é um trabalho gigante, feito por um grupo da Bélgica, muito importante, no estudo de grandes casuísticas de endometriose, e eles fizeram uma pesquisa estatística bem aprofundada, com dezenas de biomarcadores, dosados num grande número de pacientes, e selecionaram, por uma metodologia, que é a regressão logística, 4 deles que, combinados, teriam alguma possibilidade de contribuir para esse diagnóstico. E fizeram uma fórmula matemática para poder combinar com o peso devido de cada um, chegar numa equação e, a partir desse resultado, dizer há uma probabilidade maior ou menor de ter endometriose. Com essa estratégia, eles conseguiram, para endometrioses, todos os estágios combinados, uma sensibilidade de 90%, mas com uma especificidade que não atende, que não se aceita, que é de 52%. Já para a endometriose mínima e leve, endometriose estágios 1 e 2, a sensibilidade ficou em 80% com a especificidade de 60%. Está longe de ser o ideal. E para a endometriose moderada a grave, 3 e 4, sensibilidade de 90 e especificidade de 80, que foi o melhor. Mas aí nós estamos falando de estágios de endometriose com os quais nós certamente contamos
com métodos de imagem e com auxílio de outras técnicas, de forma que esta ainda não é a resposta definitiva que nós gostaríamos. Mas vejam que é um esforço muito grande, e neste caso o teste, para ser feito em pequena escala, ele seria bastante caro, porque são 4 biomarcadores. Ele seria, se mostrasse muito útil, adotado em larga escala e poderia ter um preço acessível. A estratégia de avaliar biópsias de endométrio ganhou grande repercussão mundial quando foi publicado, alguns anos atrás, um estudo australiano que mostrou a presença de marcadores de fibras neurais no endométrio eutópico de mulheres com endometriose. Nesse estudo inicial, com uma casuística muito pequena, o que se teve foi uma figura muito otimista de sensibilidade e especificidade, vocês vejam na tabela. Parecia que era um teste realmente bombástico, mas não se repetiu esse estudo em outros centros, ninguém conseguiu reproduzir isso não vingou na prática. Então, nós tivemos um certo banho de água fria depois desse momento de excitação. E agora, eu vou mostrar alguns dados do nosso laboratório, que estão saindo recentemente. Esse dado é de um pôster que está sendo exibido aí na área de pôsteres, e também foi objeto da dissertação de mestrado da Laura Maia, defendida esse ano, em que nós fizemos uma coorte sintomática. Nós pegamos pacientes sequenciais com sintomas de dor pélvica, sem outra causa definida, então havia uma suspeita de endometriose, essas pacientes foram para a laparoscopia. E elas foram submetidas à dosagem plasmática desse biomarcador potencial, que seria a urocortina. E o que nós observamos é que as pacientes que, no final da avaliação, confirmaram a presença de endometriose, inclusive com anátomo patológico, o nível de urocortina estava mais elevado. Então, nessa primeira sondagem, pareceu um biomarcador, como vários outros, que teria potencial de ajudar no diagnóstico. De vantagem nesse trabalho, que nós vimos na nossa estratégia, foi que ele foi um trabalho prospectivo e feito a partir de mulheres com sintomas, ou seja, do ponto de vista que interessa ao clínico. Eu tenho sintoma, eu doso o hormônio, quero ver a probabilidade de ter endometriose. E, de fato, essa probabilidade era 2 vezes maior, 2,5 vezes maior na pessoa que tinha o hormônio elevado em comparação com aquela que não tinha. Porém, o ponto de corte foi difícil de definir e a nossa sensibilidade combinada com especificidade ainda foi longe de ser satisfatória. Portanto, nós decididamente não recomendamos como um exame único. Talvez ele seja útil se for construído um painel com vários biomarcadores no futuro. Este dado a seguir eu acabei de analisar. Nós fizemos uma prospecção com um conjunto de moléculas do sistema imunológico nessa mesma coorte para verificar se essas moléculas ajudariam também a revelar um tipo de resposta inflamatória particularmente diferente das mulheres com endometriose ou com outras formas de dor. E vocês vejam que na coorte sintomática, moléculas que outros autores já tinham mostrado que em endometriose estão diferentes das pessoas sadias, quando eu comparo pessoas sintomáticas e coloco com e sem endometriose, elas não têm diferença. Então, nessa categoria, por exemplo, das quimiocinas, é tudo absolutamente igual. Algumas delas, por exemplo, a MCP1, já tinha sido mostrado que se eu pegar a paciente com endometriose e comparar com a paciente que não tem nada, ela está mais alta na paciente com endometriose. A questão é, ela está mais alta por causa da endometriose ou por causa do quadro sindrômico ou por causa do quadro doloroso? Porque se eu pego a paciente sintomática, que eu tenho dúvida se ela tem endometriose, separo as que confirmaram endometriose das que não confirmaram endometriose, essas moléculas relacionadas à atração de leucócitos, elas estão no mesmo nível. Interleucinas, por exemplo, nós dosamos 4 interleucinas e verificamos da mesma maneira que mesmo a interleucina 6 não deu uma diferença significativa e os poucos indivíduos que tiveram valores mais altos são os do grupo que não confirmou endometriose. Interleucina 2, 4 e 10 também não teve diferença significativa. Então vejam que a tarefa é mais árdua do que parece. Você primeiro acha que as mulheres com endometriose têm aquela substância elevada, mas depois, quando você compara com mulheres igualmente sintomáticas que têm outro diagnóstico, você não consegue fazer uma diferenciação como parecia que seria possível antes. Só para completar essa série de pesquisas, que nós ainda estamos em fase de análise, o interferon gama também, que nós imaginamos que pudesse diferenciar, porque tem alguma especificidade em outros trabalhos, e mesmo o TNF-alfa, que tem uma importância grande na fisiopatologia da doença, inclusive ele participa até no processo de resistência da doença ao tratamento com progestogênese, com drogas hormonais, o TNF-alfa ele não está particularmente diferente no sangue periférico das mulheres sintomáticas com endometriose
e das mulheres sintomáticas em que a endometriose não foi confirmada. E, finalmente, um pouco de ficção científica, um pouco de projeção a partir de outros estudos. Eu já tinha conhecimento de um projeto em andamento relacionando células do colo uterino com a possibilidade da presença de endometriose. E, recentemente, eu tive a grata surpresa de ver esse trabalho em que as células do colo uterino foram usadas para rastreamento de câncer de ovário, e com relativo sucesso. Isso teve uma repercussão grande na revista Science e tudo mais. Então, eu acho que a ideia de se fazer esse tipo de rastreamento é como se fazer uma busca de uma ou duas células doentes em 1 milhão, com um refinamento muito grande para localizar essas células e correlacioná-las com a fisiopatologia da doença. É claro que, quando se trata de câncer, nós podemos identificar a impressão digital do câncer, a mutação genética característica dele, e, pesquisando uma célula em 1 milhão, você consegue dizer, olha, isso aqui é diagnóstico. É claro que na endometriose o caminho é outro. Mas, de qualquer maneira, há estudos que podem trazer alguma luz, e seria muito interessante se, junto com a citologia cervical, houvesse algum tipo de marcador molecular, provavelmente multimolecular, que nos indicasse ou nos sugerisse alguma associação com a presença de endometriose. E outra coisa ainda, ficando na história de exames associados ao câncer, eu acho que a gente tem muito a aprender fazendo estudos associados com estratégias utilizadas pela oncologia. O PET-CT também, ele foi usado num relato de caso, que é essa imagem que vocês estão vendo, para identificar uma endometriose pulmonar. Então, a partir dessa ideia, o PET-CT feito com esse fluoróforo e com esse agente radioativo, o Fluor-18, o FDG, ele é muito utilizado em oncologia, porque as metástases são hipercapitantes. E aí, no pulmão, com a lesão endometriótica, isso foi possível. Mas a questão é que na endometriose pélvica, que não é hipercapitante e se confunde metabolicamente com os órgãos vizinhos, a gente não tem nenhuma expectativa de usar este agente para a imagem molecular. Tanto que já foi publicado um trabalho com endometriose pélvica que mostrou que esse agente não é útil para o diagnóstico molecular. Porém, se nós desenvolvermos um outro marcador molecular que possa ligar especificamente em tecido endometrial, existe a perspectiva de que esse exame de PET possa um dia revelar a presença de microlesões endometrióticas na pelve. Isso aqui me fez pensar também, fazer um pouco de exercício de ficção científica, que são os cães treinados para diagnóstico a partir do olfato. Já existem vários trabalhos muito bem feitos, muito sérios, inclusive nessa escola de veterinária da Pensilvânia, com os cães treinados para cheirar marcadores voláteis relacionados com câncer. O que me chamou a atenção nessa pesquisa é o seguinte: alguns marcadores são inespecíficos. Eles estão fazendo agora o treinamento dos indivíduos para a detecção de câncer de ovário. Como nós já sabemos a história do CA125 e sabemos de outras coisas que podem ser produzidas em tumores e também na endometriose, em função da reação do peritônio, da reação inflamatória, eu fiquei até me perguntando se a endometriose não seria um caso de falso positivo também nessa detecção olfativa. Ou se haveria no futuro, se esse método teria alguma chance, alguma perspectiva, se nós descobriríamos algum marcador volátil. Ou seja, toda estratégia tem sua razão de ser, e acho que nós ainda estamos num momento de olhar em todas as direções e pensar em possibilidades mais criativas para se chegar a esse sonhado marcador não invasivo para a endometriose. Eu agradeço pela atenção e agradeço também aos colaboradores desses dados originais que eu acabei de mostrar.